16h43. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto as outras pessoas não chegam? Querem falar alguma coisa? Alguém daí esteve na live de ontem à noite sobre inteligência espiritual? É um trabalho educativo, tá? Faz parte de um processo, na verdade, formativo que eu estou fazendo, que é o processo de formação sobre inteligência espiritual. Não sei se vocês já conhecem esse termo, se já ouviram falar. Inteligência espiritual, alguém aí já ouviu falar sobre isso? Bem, eu vou começar então falando com vocês sobre me apresentando, né? Eu sou a Fefé Gali, Vânia, e eu estou fazendo um trabalho formativo que começou ontem, vai durar, serão 3 quintas-feiras, né? Então tem quinta-feira que vem ainda e na outra, que é um processo formativo sobre inteligência espiritual. O vídeo da live de ontem está no YouTube, a Fefé Gali Coleção Caminhos, tá? Quem quiser ver o vídeo para ver se gosta e participar na próxima quinta-feira. Mas assim, eu vou fazendo diariamente alguns diálogos, algumas conversas para passar para vocês alguns complementos, tá? Desse processo formativo que é, ó, o trovão, que é inteligência espiritual, tá bom? E hoje eu vou falar especificamente, creio que muitos aqui devem conhecer, do trabalho do Etienne de La Boétie, que se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária. O Discurso sobre a Servidão Voluntária, ele escreveu com 19 anos, ele faleceu aos 33 anos, né? E foi no século XVI que ele escreveu, em 1940 e 54, alguma coisa assim. Eu tenho em algum lugar isso. Mas é no século XVI, e é um discurso tão atual, que a gente, ele serve para, assim, se você for prestar atenção nele, ele serve para todos os períodos que a gente viveu, entende? E principalmente agora aqui no século XXI, né? Quem quiser compartilhar a live e achar que é interessante compartilhar a live, eu agradeço, tá bom? E também peço que vocês deem ali o gostei e tal, né? Mandem ali o gostei, ou ajudem a atingir a meta, quem tiver, né? Quem quiser, puder ajudar a atingir a meta das rosinhas, enfim. Mas que cliquem no gostei, tá bom? Assim que a gente entrar no conteúdo em si. Que eu já entrei, claro. Então, o discurso sobre a servidão voluntária, escrito por um jovem de 19 anos que pensava, né, que dizia que ele não conseguia compreender como é que várias pessoas juntas, ele usa o termo homens ainda na época, né, que vários homens se submetiam ao poder e à opressão de um único. Por exemplo, o rei, o governador, o presidente, o dono da empresa, o patrão, o chefe, né? Porque sendo várias pessoas, por que elas se submetem, na verdade, a um grupo, a uma única pessoa? Então ele vai trazer esse debate para a gente. Por que esse debate ele é contemporâneo? Ele é contemporâneo porque nós continuamos vendo grupos e grupos de pessoas se submetendo a um pequeno grupo, né? Que é ou seja, um partido político, ou seja, uma equipe, ou seja, uma religião, enfim, né? Várias dessas questões ainda se submetem. E a inteligência espiritual, ela não comporta esse tipo de submissão. Tá? Ser inteligente espiritualmente é se colocar numa condição onde você não vai ficar ali
à mercê do que o outro quer que você faça. Você não vai ficar à mercê do que a outra pessoa determina para você fazer. É claro que a gente não vai sair por aí queimando sutiã e queimando pneu, né? Já passou essa época, mas assim, nós também não vamos ficar de braços cruzados esperando que as pessoas pensem por nós. É importante que nós tenhamos o nosso próprio pensamento, um pensamento crítico. Eu falava ontem na live sobre que inteligência espiritual é a sua verdade pessoal. E a sua verdade pessoal, ela tem que ser levada muito a sério, porque ela é a sua essência. Não interessa com que grupos você se relaciona, com que pessoas você se relaciona. Interessa, na verdade, que você mantenha essa sua essência, essa sua verdade. Você não vai sair por aí dando verdadada na cara dos outros de jeito nenhum. Mas você pode manter a sua verdade, ter a sua verdade para você. Ela é importante para você. Tá? Então o livro, o discurso sobre a servidão voluntária, ele é super interessante nesse processo porque ele traz essa discussão. E daí eu recomendo a vocês o quê? Né? Eu fiz o audiobook desse discurso, está no YouTube, Vânia, a Fefé Galli Coleção Caminhos, né, na minha página no YouTube. São 5 vídeos de, no máximo, 5, 6 minutos. Tem um só que chega a 10 minutos, mas ele é uma leitura tão gostosa, é tão gostoso de ouvir. E tá lá, é só clicar, você tá lavando sua louça e ouvindo no fone de ouvido. Não precisa você, né? Porque tem gente que não tem tempo para ler, por isso que eu faço os audiobooks e coloco lá na minha página do Facebook, tá bom? E dessa vez eu fiz, na verdade, assim, por exemplo, como comparar o discurso sobre a servidão voluntária do século XVI com o século XXI, né? Como fazer essa comparação? E, na verdade, nós chegamos à conclusão que ele é absolutamente contemporâneo. Ele está para o presente, assim como estava para o século XVI. Ele está para o século XXI, assim como estava para o século XVI. Porque ele vai falar de formas de opressão, né? Existe opressão hoje? Existe. Ele vai falar sobre participação das massas. Existe participação das massas? Existe. Não sei se está ficando escuro, não sabe? Vou tirar um pouco o chapéu, depois eu coloco na hora de Fernando Pessoa, senão vai escurecer. A participação das massas, poder e controle, existia no século XVI, existe hoje no século XXI. Consciência e resistência, existia no século XVI, existe hoje no século XXI. E daí o que eu fiz? Eu ousei um pouco. Então eu criei 2 poemas falando sobre o discurso da servidão voluntária, né? Usando o discurso da servidão voluntária e pensando como esses 2 autores, Fernando Pessoa, em primeiro lugar, né, se referindo a Portugal, e o nosso grande, desculpa aí, Fernando Pessoa e... agora me fugiu aqui. E Mário de Andrade, tá? No Brasil, Mário de Andrade. Como é que Mário de Andrade, como é que Fernando Pessoa fariam um poema, né, baseado no discurso da servidão voluntária nos dias de hoje? Como é que eles fariam se eles estivessem vivos hoje, tá bom? Então eu vou começar pelo poema do Fernando Pessoa e depois eu vou para o poema do Mário de Andrade. Aí vocês veem se eu mereço uma nota, se eu mereço um like ou coisa assim com relação a esse poema, se ele vai falar alguma coisa para vocês, tá? Se ele vai falar alguma coisa sobre o discurso da servidão voluntária. Quem não conhece, né, repito, vá lá na página do YouTube, a Fefé Galli Coleção Caminhos, e tem lá a playlist discurso sobre a servidão voluntária com o audiobook, tá bom? Então vamos lá. Fernando Pessoa, o que diria Fernando Pessoa hoje se ele fosse fazer um poema pensando no discurso sobre a servidão voluntária? Na quietude do meu ser, Portugal, brota em mim a voz da liberdade, como um murmúrio suave e divinal que nem o tempo abala, nem a idade. Ó povo lusitano de nobre herança, teu destino foi traçado em tempos idos. Mas hoje que o conhecimento alcança, emancipa-te dos grilhões perdidos.
Diz-me, ó Portugal, qual a razão que leva o ser humano a ser servil? Em que passo perdemos a noção de que a liberdade é um bem sutil? O discurso sobre a servidão voluntária do senhor Lavoisier, do sábio Lavoisier, ecoa em mim como uma chama que se multiplica, despertando mais profundo confim. Por que sujeitar-se ao humano poder, se a força está na união dos seres? Por que permitir que o jugo do dever nos faça curvar diante dos poderes? E ele continua, Fernando Pessoa: escuta, ó povo, o chamado da razão, não entregues a tua vontade ao incerto, a liberdade é o sopro da existência, o único caminho para o devir certo. Sê como poeta de múltiplas facetas, né? Poeta de múltiplas faces é o próprio Fernando Pessoa com seus heterônimos, que encarnou em pessoa a genialidade. Desperta em ti as 1000 vozes dispersas e escreve a tua própria servidão voluntária. Em teu peito bate o coração de um povo que há séculos vagueia em busca de si. Ergue-te, ó Portugal, ergue-te na luta e liberta a alma de quem? Liberta a alma que em ti se escondeu. Lança-te ao mar, ó povo navegante. Desbrava os mares e conquista a liberdade. Não temos o caminho incerto adiante, pois só assim encontrarás a verdade. Nas veias de Fernando Pessoa flui o espírito revolucionário de Portugal. Sejamos nós também herdeiros desse brilho e do nosso próprio destino ou autores naturais. Servidão voluntária não mais nos domine. Desperta em nós a chama da independência. Unidos na luta, na mente e na ação, seremos livres, Portugal, em nossa essência. Esse foi o poema baseado em Fernando Pessoa. Opa, eu deveria ter colocado o chapéu, né, para incorporar e não coloquei, ó. Agora fica fora o chapéu, fica para a próxima. Agora, o próximo poema, né, é do Mário, seria o Mário de Andrade, também usando o discurso da servidão voluntária para fazer um poema. Então, quem conhece Mário de Andrade vai fazer um julgamento aí, né? Será que eu consegui me aproximar da maneira como ele escrevia? Será que eu consegui chegar perto da maneira como ele escrevia? Ó servidão voluntária, ó triste sina, que aprisiona a alma sem razão ou lei, quem és tu que nos atormentas assim? Quem ousa te olhar e não perceber a tua astúcia? Tu, poder nefasto, és como um veneno sorrateiro, insidioso, sem remédio algum. Estranha-te em nossa mente e em nossa pele, como uma sombra que nos segue aonde quer que vamos. Ó Mário de Andrade, poeta excelso, que com tua arte iluminaste nosso solo, olhares além da superfície é teu ofício, desvendar a servidão teu propósito. Refletindo sobre tão profunda questão, vejo que a servidão é uma escolha que fazemos sem perceber, em busca de conforto e falsa segurança. Mas por que a servidão és assim tão sedutora? Por que nos deixamos levar por teus encantos? Será que é mais fácil acomodar-se à rotina do que lutar por nossa própria liberdade? Não, Mário, não podemos nos deixar vencer. Não podemos calar diante dessa servidão. Devemos erguer nossas vozes e insurgir, pois a liberdade é o que nos faz verdadeiramente humanos. Ó Brasil, terra linda e multifacetada, que a servidão não te aprisione. Desce, meu filho, não dá para ficar, desculpa, meu gato. Que a servidão não te aprisione, que os grilhões da liberdade ecoem e que o amor e a justiça prevaleçam. Que Mário de Andrade, em sua sabedoria, nos inspire a sermos donos do nosso destino e lutar contra a servidão maldita
e a vivermos livres, plenos em nosso ser. Esse foi Mário de Andrade falando, e antes foi Fernando Pessoa falando. Por que eu usei esses dois poetas? Porque os dois poetas, na verdade, contestavam, assim como outros também, né, contestavam de alguma forma a condição humana, a condição de servidão, a condição de estar ali à disposição, né, e obedecendo única e exclusivamente a um grupo ou uma pessoa. Por isso que eu escolhi esses dois autores, tá bom? Eu tô perdendo um pouco da luz aqui. Deixa eu mudar de posição. Acho que aqui fica melhor. E agora, para concluir, é o seguinte, né? Quando nós falamos em inteligência espiritual, nós não falamos nem de religião, nem de crença e nem de fé, tá? Nós falamos de inteligência. Tem a ver com nossa questão, a nossa inteligência, entende? Tá? Então nós precisamos estar atento a isso. É mais uma das nossas, não a razão em si, tá? Embora ela também comporte a razão. Não a emoção em si, embora ela também comporte a emoção, mas é muito mais a nossa questão de consciência. Consciência espiritual, consciência moral, consciência intelectual e consciência humana. Tá? Então são essas 4 questões voltadas à consciência, por isso que nós falamos de inteligência espiritual. Aí, como nós não, na inteligência espiritual não se tem, na verdade, né, vínculo com crença, religião ou fé, nós falamos então, eu fiz um terceiro poema, baseado também no discurso sobre a servidão voluntária, onde eu vou falar sobre, né, comparar o discurso da servidão voluntária com a religião. Peço aqui que ninguém saia ofendido, porque eu não estou indo contra a religião, eu só estou falando, por exemplo, da importância de nós sermos indivíduos, seja lá onde nós estivermos. Nós podemos fazer parte de uma egrégora, nós podemos fazer parte de um grupo religioso, um grupo de trabalho, seja lá o que for, mas nós precisamos também ser indivíduos, nós precisamos pensar que nós temos a nossa inteligência espiritual e desenvolver essa inteligência espiritual. Ela é a coisa mais importante porque ela é a nossa própria essência, tá? Quem for gostando aí, vai curtindo, gente, tá bom? Porque é interessante para mim aí dar um up aí no canal, para que eu possa ir tendo alguns benefícios também, senão eu fico só pagando do meu próprio bolso, tá? Então, a partir do discurso da servidão voluntária, vamos fazer uma comparação em forma de poema, por exemplo, com a religião, tá bom? No tempo da razão, ergo minha voz, em versos revolucionários sem arrependimento, pois a servidão voluntária, meu caro, e a religião caminham juntas no pensamento. O discurso filosófico recai sobre o homem que se curva diante de dogmas e ideias vãs. Ele argumenta, questiona, incita à rebelião contra a opressão que nos faz reféns do além. Assim como a religião, a servidão voluntária, ambas encantam a mente seduzindo a alma. Prometem a liberdade e a paz em troca da obediência, mas é uma ilusão nas páginas dessa trama. Na religião encontramos escravos piedosos que se entregam aos preceitos sem questionar. São cativos de dogmas, de regras impostas por uma fé que os faz cegar. Da mesma forma, os serviçais voluntários se curvam presente ao poder, se curvam perante o poder, abandonam sua autonomia, sua capacidade de lutar, subjugados por medo e por temor. Mas questionemos o caminho trilhado. Ser um servo voluntário ou não é dar asas à própria submissão e aceitar um destino que não é seu pão. A razão, meu amigo, guia-nos em direção à luz, despertando em nós o desejo de luta por uma liberdade verdadeira, sem amarras, e não essa servidão que nos executa. Então levantemos a voz,
rompamos as correntes, lutemos contra a religião e a servidão voluntária. Busquemos a autonomia, a consciência plena e trilhemos, enfim, a estrada revolucionária. Pois só assim, livremente, escolhendo nosso destino, seja no pensamento, na religião ou na vida, seremos seres verdadeiramente humanos, livres da servidão, libertos do engano e da ferida. Concluindo, não é nada contra a religião, é contra a servidão, tá? Quando nós nos colocamos num papel de servidores, né? Quando nós estamos na condição de servidor, de servir voluntariamente, ou de dizer sim a tudo de forma voluntária, sem questionar. Por que tá escuro aqui? Tá me deixando incomodado isso aqui. Isso. Quando nós entramos em qualquer coisa, até mesmo no nosso trabalho, nas nossas amizades, nas nossas relações familiares, né? Também nas nossas relações religiosas. Todos nós podemos ter religião, e ter religião é uma coisa boa, eu tenho, né? Eu sou mãe de santo, eu sou de candomblé, eu sou, né? Tenho a minha religião e acredito na força da natureza, das energias da natureza, que são os orixás. Então eu não estou contra a religião, eu estou dizendo que a servidão em si, ela precisa ser combatida, porque você só vai atingir a sua capacidade de e exercer a sua inteligência espiritual no momento que você abandonar a servidão, ou que você se colocar, por exemplo, fizer o levante, né, e se colocar contra a servidão, porque a servidão, ela não é algo que seja benéfico, muito pelo contrário, ela é um malefício na vida das pessoas, até no casamento, no relacionamento, no namoro, enfim, tudo, né? Na escola, no trabalho e tal, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Quem gostou, eu peço que dê o like. Era só um complemento, eu vou fazer várias vezes isso na semana, é possível que amanhã eu faça outro, né? Mais ou menos nesse horário, 16h30, 17 horas, tal, né? E, né, convido vocês a participarem. Amanhã o tema vai ser gavetas, tá bom? As gavetas que nós temos, que nós fechamos, que nós trancamos, que nós emperramos na vida, tá? Que também é um empecilho para o desenvolvimento da inteligência, da nossa capacidade, da nossa inteligência espiritual, ok? Em homenagem a Fernando Pessoa, coloco novamente o chapéu, né? E agradeço todas e todos que participaram aqui. Quem quiser dar um gostei, eu agradeço. Muito obrigada. Uma boa tarde. Alguma pergunta?